breve possível para que nós possamos manter o cronograma minimamente sob controle. Então, minha tese sobre a sustentabilidade empresarial, o ambiente de negócios e o retorno das ações. Num contexto bastante breve, essa discussão sobre a sustentabilidade foi formalizada pela primeira vez em nível global na Conferência da Biosfera. Ali surgiu a discussão sobre a necessidade do uso racional dos recursos da Terra. O uso presente não poderia impactar a qualidade de vida futura. E desde então, uma série de discussões surgiu e se tornou cada vez mais comum sobre o tema da sustentabilidade. Já na década de 70, passou a existir uma dualidade sobre a interpretação do papel das empresas nas questões de sustentabilidade, com Samuelson defendendo que as empresas elas devem ser socialmente responsáveis, elas têm como papel também zelar pelo meio ambiente e pelo bem-estar social, ao ponto que Friedman defende que o papel da empresa é meramente financeiro, o papel da empresa é dar lucro, trazer rentabilidade para os acionistas. Então, essa dualidade ainda não está plenamente pacificada e é base para parte do nosso estudo. Em 92, no Rio de Janeiro, nós tivemos a Cúpula da Terra, onde os debates sobre o desenvolvimento sustentável e a adoção de agendas globais se tornou mais palpável, com destaque mais robusto para as dimensões sociais e econômicas desse desenvolvimento. Mas, mesmo 30 anos depois, nós temos um relatório da ONU que diz que as mudanças climáticas já são irreversíveis e configuram hoje o maior desafio já enfrentado pelo homem moderno. Então, as mudanças climáticas são um fato e nós temos que minimizar o seu impacto. Essas mudanças climáticas vão afetar com maior intensidade os países mais pobres, que têm menor capacidade financeira de investir na mitigação e na adaptação a essa nova realidade, e isso pode trazer uma grave insegurança alimentar, além de outros inúmeros problemas sociais. E tendo esse cenário em vista, os players do mercado financeiro passaram a se posicionar abertamente em favor da gestão sustentável, e aí com destaque, a partir de 2016, para as manifestações de Lawrence Fink, que é CEO do maior fundo de investimentos do mundo, que é o BlackRock. Com base nesse cenário, nesse contexto, a presente tese ela se propôs observar quais são as alterações do padrão no mercado ESG a partir de 2016, que foi o momento em que o Lawrence Fink se posicionou abertamente, de maneira incisiva, pelo fortalecimento da gestão sustentável. Então, como o mercado foi atingido. Em segundo lugar, identificar se há um impacto do desempenho ESG das empresas sobre o retorno das ações. Então, se uma empresa mais sustentável traz mais rentabilidade para os seus acionistas. E, por fim, mensurar o impacto de cada uma dessas dimensões sobre o retorno das ações das empresas. De uma maneira geral, eu vou passar muito brevemente pelo referencial teórico, tendo em vista que todos já tiveram acesso ao trabalho escrito, mas para que nós possamos entender melhor o contexto, nós partimos de uma ideia de custo de capital próprio, que é a taxa de retorno que o mercado espera para um investimento. Se o mercado beneficia os investimentos sustentáveis, espera-se que essa taxa esse custo de capital próprio seja menor, o que poderia aumentar o retorno normal das empresas, fazendo que os retornos das ações sejam maiores. Dentre os motivos que impactam o custo de capital, há vários, como o risco, a tributação, o risco de falência, os custos da falência, conflito de agência, entre inúmeros outros. Nós preferimos não usar modelos autorregressivos para calcular o custo de capital próprio, e sim o retorno das ações, porque os modelos autorregressivos eles têm um viés de autoconfirmação e tem uma certa limitação de dados que poderia trazer problemas para esse trabalho. Por isso, nós preferimos usar os resultados consolidados por meio dos retornos das ações. Quando nós falamos de sustentabilidade, nós temos uma visão bastante ampla que vai
desde otimização do uso de recursos, relacionamento com a sociedade, posicionamento na comunidade. Mas, de forma geral, essa tese toma como razoável a definição de que a sustentabilidade é a otimização do uso dos recursos e redução dos resíduos da poluição, além da otimização dos impactos sociais, ou seja, que os impactos sociais sejam mais positivos do que negativos. Então, o Porter e Van der Linde trazem que a otimização dos recursos traz sempre um resultado positivo, porque você reduz o consumo para obter o mesmo resultado. E é uma posição que está bastante alinhada com o que o Nordhaus traz agora, em 2021, que há, de fato, um benefício financeiro para qualquer investimento em sustentabilidade, mas esse benefício ele é limitado. Então, eu vou até mostrar a curva que ele propõe aqui, que para um primeiro investimento há sempre um benefício pela otimização dos recursos, mas quando se há um excesso de investimento em sustentabilidade, a empresa deixa de ter o foco na rentabilidade e passa a focar mais na questão sustentável, o que faz com que o seu retorno seja reduzido. Além dos mecanismos internos de sustentabilidade, há as estruturas de governança em sustentabilidade externas, que compelem as empresas a adotar essas medidas. Então, há padrões internacionais, há relatórios integrados, há empresas e pressão por parte de fornecedores, consumidores, entidades do terceiro setor. Então, todos esses atores eles têm um papel também na sustentabilidade das empresas. Quando a gente fala da participação do Estado, ela se mostra bastante efetiva na questão de orientar ou de compelir as empresas a adotarem uma posição mais sustentável. Mas essa ação de um ou dois estados, ou melhor, de ação de estados isolados não coordenada, pode gerar um desequilíbrio no mercado. Então, existe uma necessidade de alinhamento e de observação sistêmica da sustentabilidade, porque as ações de um país afetam diretamente o clima global e, por sua vez, afetam todo o ambiente global. Para que a gente possa ter uma ação de sustentabilidade mais coordenada, é preciso que a gente tenha informações mensuráveis, porque quanto mais qualitativas forem essas propostas de sustentabilidade, mais difícil será o controle das ações e a possibilidade de enforcement das regras. Então, quando nós falamos em ambiente de negócio, mecanismo de governança externa, são exatamente esses entes externos à empresa que impactam na sua gestão, que impactam em seu comportamento. Então, o ambiente de negócios é todo esse conjunto de fatores externos que afeta o comportamento das empresas. O Barron, em 2013, ele traz que nós temos uma possibilidade de divisão do ambiente de negócios em mercadológico e não mercadológico. Então, o mercadológico é exatamente aquela relação que envolve empresas, fornecedores, consumidores e investidores, que é o caso principal do estudo aqui. Então, saber se a postura dos investidores a partir de 2016 trouxe um aumento de retorno das ações mais sustentáveis ou não. Ao passo que o ambiente de negócio não mercadológico é composto por arranjos sociais, políticos, legais, pressão de entidades do terceiro setor, entre inúmeros outros. Para analisar todo esse cenário, nós desenvolvemos 11 hipóteses, as quais eu não vou listar aqui de forma individual, para que nós possamos ter um desenvolvimento melhor da arguição, mas, em geral, elas buscam analisar o impacto do desempenho das entidades ou das empresas em cada uma das dimensões da sustentabilidade sobre o retorno das ações e o impacto do ambiente de negócios sobre o comportamento sustentável das empresas. De maneira geral, isso é o que as hipóteses nos trazem. A amostra é composta de uma série temporal de 10 anos, com 6.929 empresas, de 24 setores industriais diferentes, com sede em 84 países diferentes e incorporação em 83 países. Então, com relação aos outros estudos realizados
no mesmo sentido de análise do impacto da sustentabilidade sobre o retorno das ações ou sobre o custo de capital próprio. O que nós temos aqui nesse caso é uma quantidade muito maior de empresas e de países sérios. Então, de fato, nós estamos observando aí uma amostra global, por mais que, obviamente, em razão da sua representatividade no mercado, Estados Unidos e China tenham uma quantidade maior de empresas e representem um pequeno viés nos nossos resultados, mas, de fato, há pelo menos 60% das empresas que estão distribuídas em todos os outros países. Então, em termos técnicos, a amostra ela é representativa para um ambiente global. Então, para observar o retorno das ações, nós separamos 4 variáveis de controle, que é o retorno do mercado, a alavancagem, a receita total e os ativos totais da empresa, e as variáveis de interesse, que são o risco ambiental, social e de governança. E, num segundo momento, nós incluímos nessa relação as estruturas externas, impactando a relação entre a governança e o retorno das ações. Como resultado, o primeiro resultado relevante que nós observamos é que, após a manifestação dos fundos de investimento, tanto do BlackRock como de outros fundos, foi observado um sensível crescimento na quantidade de empresas analisadas para as dimensões ESG. Então, a velocidade de crescimento anual das análises aumentou 240% em média entre 2016 e 2020, com relação ao período entre 2011 e 2015. No entanto, os desempenhos não tiveram um impacto tão grande, permanecendo praticamente constantes os desempenhos em governança e ambiental, com um leve crescimento para o desempenho social, da dimensão social da sustentabilidade. Quando nós observamos, aí sim, o impacto da governança, do desempenho ESG das empresas sobre o retorno das ações, diferentemente do que era previsto pela literatura, especialmente a literatura mais antiga, o que foi observado foi um impacto negativo do desempenho ESG sobre o retorno das ações. Então, isso indica que há um aumento de custos para que essas empresas se mantenham mais socialmente responsáveis, mas não há uma redução no custo de capital próprio que seja capaz de suplementar esse aumento de custo, o que faz com que o retorno normal da empresa seja menor e isso reflita no menor retorno da ação para os investidores. Já quando nós observamos o impacto direto do ambiente ESG, ou dos mecanismos externos de ESG, nós observamos que há pouco impacto, com destaque aí ao enforcement de contratos. Então, isso de fato é algo que gera um benefício direto para os investidores, então traz um retorno no valor da ação, um retorno positivo, ou seja, quanto maior a possibilidade de se fazer cumprir o contrato, maior será o retorno da ação naquele ambiente. E há também um retorno positivo, tomando como base o Ecological Footprint, que é um índice que indica qual que é o volume de consumo de uma sociedade. Então, se você é uma empresa que está inserida em uma sociedade que consome mais, ou seja, que é menos sustentável, você é uma empresa que tem um maior retorno da sua ação. Então, também diferentemente do que era esperado, as sociedades mais consumistas, ou com maior volume de consumo, têm ações que apresentam rentabilidade maior. E aí, quando nós analisamos de forma conjunta os mecanismos internos e externos, o que nós passamos a observar é que, incluídas as variáveis de controle, os mecanismos internos permanecem todos relevantes ao nível de 1% e com impacto negativo, ou seja, quanto mais sustentável é a empresa, menor é o retorno das ações, ao passo que os mecanismos externos possuem uma relevância mitigada sobre o retorno da ação. Então, nós observamos que, diretamente, nenhuma das
nenhum dos mecanismos externos de sustentabilidade, ele é representativo ao nível de 5%, sendo alguns representativos ao nível de 10%. Então, o que nós observamos é que os mecanismos externos, eles impactam o retorno das ações por meio de seu impacto sobre o comportamento ESG das empresas, e não diretamente. Dessa forma, aqui nós temos um modelo consolidado, mostrando que, de fato, na dimensão ambiental e social, os dois índices apresentados impactam o comportamento da empresa, ao passo que, na dimensão de governança, a proteção aos acionistas impacta o desempenho em governança, e a capacidade de enforcement de contratos não impacta o desempenho de governança, mas impacta, quando considerado um nível de confiança de 10%, o retorno das ações. Dessa forma, isso nos permite concluir que o posicionamento dos grandes fundos de investimento não impactou o desempenho ESG das empresas de forma considerável, mas fez com que o volume de empresas avaliadas crescesse numa velocidade muito maior, o que nos permite fazer esse trabalho com uma base de aproximadamente 7 mil empresas em mais de 80 países. O crescimento no número das empresas avaliadas permitiu também que, estatisticamente, as conclusões tivessem maior confiabilidade em nível internacional. As empresas com melhor desempenho ESG, como já dito, apresentaram um menor retorno das ações, diferentemente do que era previsto pela literatura, e aí destaco novamente, principalmente pela literatura mais antiga, já que a literatura mais recente, publicada a partir do início do crescimento mais robusto do número de avaliações, já indicava uma reversão na tendência, apontando, em muitos casos, como não havendo impacto do ESG sobre o retorno das ações, e, em alguns casos, já apontando um impacto negativo desse reflexo. Esse impacto negativo ele pode indicar que há um erro na precificação das ações mais sustentáveis, ou um excesso de investimento, ou mais ainda, um investimento ineficaz nas medidas ESG, e não apresenta qualquer indício de redução no custo de capital próprio, ou uma redução nesse custo de capital próprio a ponto de superar os custos ou o investimento ineficiente nas propostas sustentáveis das empresas. O ambiente de negócio, ele mostrou pouca influência sobre o retorno das ações, mas mostrou-se extremamente relevante sobre os níveis de sustentabilidade das empresas daqueles países. Então, é interessante que nós observemos que há diferentes comportamentos também do ambiente de negócio, dos mecanismos externos, quando são considerados os ambientes externos dos países da sede das empresas e dos países da incorporação, sendo que na incorporação o fator mais relevante é exatamente aquele que aponta para a proteção dos acionistas, enquanto o ambiente em termos sociais e ambientais é mais relevante no país da sede da empresa onde estão suas operações, o que é bastante razoável numa lógica de negócios. Acredito que essas tenham sido as principais contribuições desse trabalho. Então, também destaco que o posicionamento dos investidores se mostrou pouco efetivo como direcionador de comportamento ESG das empresas, e o ambiente de negócios se mostrou o mais efetivo direcionador de comportamento, que mostra a importância não só das entidades do terceiro setor, mas da participação do Estado ou dos estados enquanto reguladores do comportamento ESG das empresas. É isso que eu tinha para apresentar. Me coloco aí agora aberto às perguntas da banca, desde já agradecendo a participação de todos. Vinícius, muito obrigado pela sua apresentação. Ficou bem dentro do tempo, né, que a gente tinha combinado.
E eu queria, então, rapidamente passar a palavra para o professor Gabriel Ferrer. Não posso deixar de agradecer ao professor Gabriel, professor da Universidade de Alicante, uma das universidades mais importantes da Espanha, e que tem uma relação com o Brasil. A Universidade do Vale do Itajaí tem um esquema de dupla titulação, Universidade de Alicante e Universidade do Vale do Itajaí. Mas a Universidade de Alicante é uma universidade muito reconhecida internacionalmente, e para nós é uma honra muito grande, professor Gabriel, termos aqui o senhor representando uma universidade tão importante da Espanha. Com a palavra, então, professor Ferrer, por favor, e depois passaremos rapidamente para o professor Evandro. Professor, só uma coisa, professor Gabriel, eu não quero limitar a sua fala, mas nós temos um problema aqui logístico e o professor Evandro vai ter que sair ao meio-dia. Então, se fosse possível, professor Gabriel, que nós tivéssemos toda a sua fala e mais as colocações do Vinícius em mais ou menos em 20, 25 minutos, seria ótimo, tá? Muito obrigado. Eu acho que o senhor está sem som. Não? O seu som está... agora sim, agora abriu o som. Estão ouvindo agora? Sim, perfeitamente, professor. Tá bom, então não tem problema de aguardar uns 20 minutos, não? Não tem problema. Aguardo, tá? É isso que falou, Paulo? Sim, professor. Pediu, se possível, para que seja feita a colocação em 20 minutos. Já pode começar, por favor, as suas ponderações. Tá bom. Vinícius, eu acho que ele entendeu que o professor não Paulo pediu para ele aguardar 20 minutos, né? entendeu? Acho que é isso que ele entendeu. Ah, não, professor Gabriel. O senhor pode começar já a sua manifestação. Está com o áudio desligado, professor Gabriel. Agora sim. Bem, tenho um retorno. Não sei. Agora sim? Sim, melhor agora. Tenho que falar aqui. Bom, o tema do que falou Vinícius é um tema extremadamente importante. Temos tema. Vinícius, desliga o seu. Agora? Professor Gabriel, o senhor consegue diminuir o volume de áudio do computador? Sim. Agora sim. Sim, perfeito. Ah, bom. Bem, problemas técnicos, não? Vamos ver. Bueno, o que acontece é que agora não tem... Vocês têm vídeo agora? Sim, conseguem nos ouvir? Nós lhe vemos perfeitamente e ouvimos perfeitamente. Ah, tá bom. Bem, eu falava que o tema que escolheu o Vinícius para falar hoje, bueno, primeiramente eu quero dizer que é uma honra para mim fazer parte desta banca, compartilhar tarefas académicas con os caros profesores, o Paulo, o Nuno, o Evandro, e tamén compartillar o esforzo do Vinícius aquí para presentar o seu traballo, non? O seu traballo é ben importante porque
o papel da empresa, o papel do sector económico no proceso, no objetivo, no desafío que ten a humanidade para conseguir a sustentabilidade é fundamental. Então, a empresa é unha parte esencial deste esforzo, mas nós non temos que confundir o que é a sustentabilidade da empresa con o que debe ser a sustentabilidade da sociedade, a sustentabilidade da humanidade. O Vinicius falou dunha parte da sustentabilidade da empresa e a sustentabilidade da empresa, ele falaba, por exemplo, o criterio de optimización dos recursos. Claro, eso é perfecto para a empresa, porque a empresa o único criterio que ten de suceso é o lucro. E en tanto en cuanto o único criterio de suceso para unha empresa sella o lucro, a empresa non é un factor naturalmente positivo para a sustentabilidade. Debe ser positivo para a sustentabilidade, mas iso precisa mudar a cultura, unha cultura empresarial, mas tamén unha cultura social. Si o lucro é o único criterio de suceso dunha empresa, a empresa non serve para a sustentabilidade. A sustentabilidade precisa de ter en conta os aspectos ambientais, a compatibilidade con o medio ambiente, con a natureza das actividades da empresa, mas tamén precisa, eu acho que sobre todo, que a empresa seja un factor positivo para o desenvolvemento da sociedade, o desenvolvemento da dignidade da persoa, o desenvolvemento non só económico daqueles que traballan o que teñen un retorno da empresa, sino para o conjunto da sociedade. Eso é o que nós temos que procurar. A contribución da empresa para a sustentabilidade global e non confundir sustentabilidade da empresa e a súa contribución para outra sustentabilidade máis atingente, máis holística, que é o objetivo da humanidade, porque o objetivo da humanidade é hallar o camiño para a sustentabilidade, porque nós vamos directos a un colapso ambiental, mas tamén un colapso social. Nós temos problemas sociais de primeira magnitude. Entón, a empresa é fundamental neste proceso, mas temos, ao meu olhar, que mudar ese criterio de suceso da empresa. Unha empresa de suceso ten que ser unha empresa que ten un retorno económico obvio para os investidores, mas que tamén respeita o medio ambiente e tamén, sobre todo, é un factor positivo para o desenvolvemento da sociedade, das persoas, da súa dignidade, da educación, do nível de cualidade de unha sociedade. Eso é o que eu acho, claro, o Vinicius fala unha sociedade socialmente responsável. Está bom, é iso é a contribución da empresa á sustentabilidade na dimensão social. En todo caso, eu non quero falar máis porque eu falaría só de sustentabilidade e o traballo do Vinicius é un traballo ben interesante. Nós temos que refletir moito sobre todo isto, distinguir a sustentabilidade da empresa da sustentabilidade da contribución á sustentabilidade das empresas e ben interesante as evaluaciones das empresas e que cada día máis sella ese un foco para comprender o funcionamento das empresas. Solamente repetir que é unha honra para mí ficar con vocês e compartillar dun lado e do outro do Atlántico un traballo académico da cualidade da cual nos temos hoxe. Obrigado e até máis. Professor Gabriel, muito obrigado. Inclusive,
O professor foi bastante rápido, muito bom, diante aí dos problemas que tivemos. E eu pensei que o senhor fosse espanhol, mas estou vendo que é brasileiro mesmo, pelo menos fala um português perfeito, né? O Vinícius tinha dito que o senhor era espanhol, mas agora vemos que o senhor é brasileiro. Fala melhor do que nós. E isso é muito bom. Então, dá para ver que realmente a Universidade de Alicante tem uma relação grande com o Brasil. Deve ser por isso, né? Muito obrigado pela sua fala. E eu vou, então, rapidamente passar a palavra agora para o professor Evandro, então, da Unifesp, que também é uma honra enorme para nós. Temos aqui um representante da Universidade Federal de São Paulo. E por sinal, eu tenho um filho que é professor aí na Unifesp, deve ser seu colega, o Daniel Feldman. Ah, seu filho. Trabalhamos numa sala ao lado, quer dizer, quando estávamos no presencial, né? Ah, não sabia. Até realmente a semelhança do rosto é bastante grande. Ah, que legal, muito bom. Legal. Mas eu tenho justamente, não só por isso, mas eu tenho uma enorme admiração pela Unifesp. E vocês fazem um trabalho muito, muito bonito, muito importante. Então, com a palavra, o Evandro, estamos aí à sua disposição, Evandro. Somos ouvidos. Estamos com problema de eco. Né? Acho que deve ser agora o celular do professor Gabriel que está com som, né? Pode tirar o som do... Pronto, já. Isso, tirou. Então, Evandro, por favor. Então, eu queria agradecer muito ao convite do professor Paulo, convite endossado pelo Vinícius, né, de estar participando aqui dessa sessão da banca de defesa da tese apresentada pelo Vinícius aqui no âmbito do programa de pós-graduação da FEA, melhor universidade do Brasil, melhor curso de administração do Brasil, sem dúvida alguma. Então, o convite só me enche de orgulho. Queria agradecer o convite, cumprimentar o professor Nuno, professor que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, mas eu conheço a sua fama, conheço seus trabalhos, conheço os seus livros, enfim, então é uma honra. Agradecer também, cumprimentar o professor Gabriel, realmente o português dele é absolutamente memorável, nem o sotaque de Portugal ele tem, né? Ele tem um sotaque brasileiro, né? Impressionante. Então, muito prazer, professor Gabriel, parabéns aí pela arguição. Vou tentar ser tão rápido e objetivo e preciso quanto o professor Gabriel foi, para eu poder ouvir também a arguição do professor Nuno, né? Então, provavelmente não consiga ficar no parecer final, já mandei meu parecer para o professor Paulo aqui por e-mail, mas gostaria de ouvir o professor Nuno. Então, vou tentar fazer minhas pontuações também de forma bem breve, tá, Vinícius? Então, Vinícius sempre foi um aluno corajoso, né? Então, eu não conheci nenhum trabalho do Vinícius que era óbvio, né? Vinícius sempre vai buscar alguma coisa fácil de fazer. Vamos analisar os dados de 6.000 empresas em 10 anos. Uma coisa bem trivial, simples, ainda num tema que está se consolidando ainda, né? Que a gente vê uma migração da perspectiva teórica enorme, né? Radical, 180 graus. Né? Ela sai é importante você ter sustentabilidade para maximizar resultado, para uma situação de que a sustentabilidade é um fator higiênico e não mais um fator diferencial, porque isso não vai te trazer resultado, vai te pôr no jogo, de repente. Né? Se você não for sustentável, você vai ter um problema de posicionamento de marca no mercado, então não é mais um fator diferencial, um fator higiênico, mas isso não vai te trazer uma benesse no seu resultado. Pelo contrário, vai até custar, né, para você ser sustentável, provavelmente você vai ter um custo de operação maior do que se você não tivesse se importando com essa perspectiva. Então, uma temática ainda em evolução, perspectiva teórica ainda em consolidação, em mudança da consolidação, e o Vinícius apresenta um trabalho de fôlego enorme. Né? Então, mas eu, sinceramente, não esperava nada diferente do Vinícius. Né?
por conhecer o Vinícius fazendo um duplo mestrado, enfim, né? Vinícius, mais uma graduação, enfim. Então, o Vinícius é realmente um discente aí, não sei se doutor, depende muito do que a banca vai dizer, mas um discente diferenciado, né? Então, realmente, eu queria parabenizar a dupla do orientador com o orientando por apresentar um trabalho dessa qualidade, dessa envergadura e dessa coragem, vamos colocar assim, né? A gente sabe que os prazos da CAPES não nos ajudam muito, então, a fazer um trabalho desse, assumir um risco bastante grande e vocês deram conta, na minha opinião, de forma brilhante. Tá? Então, parabéns a dupla. O que eu falar aqui tem uma vírgula, se o professor Paulo concordar, então não mexa uma vírgula do que eu falar sem o professor Paulo achar que vale a pena. E eu vou tentar fazer uma visão muito mais daquilo que eu acho que você pode incorporar para o artigo que você tem que publicar numa 1, num JCR acima de 8, 9, que é o lugar que esse artigo tem que estar posicionado. Tá? Acho que você tem que ir para um GIBS, acho que você tem que ir para um Strategic Management Journal e para um periódico ABS 4 estrelas, que é onde você vai ser lido, é onde o professor Paulo e você vão ser citados. Então, acho que vocês têm que buscar esse tipo de publicação. Então, o que eu falar é muito no sentido de, não do documento da sua tese, mas no sentido de você pensar junto com o seu orientador em se vale a pena incluir isso para o artigo final, tá bom? Então, eu não vou falar sobre forma, eu acho que assim, para a versão final, a gente acaba escrevendo muitas vezes aquilo que está na nossa cabeça e a gente põe na mesma frase 3, 4 palavras, a mesma palavra 3, 4 vezes, enfim. Então, para a versão final de um documento de depósito, acho que vale a pena você, com calma, contratar um copy editor para fazer uma revisão ortográfica, gramatical, de concordância, mas principalmente de limpeza de texto, porque isso é natural, acho que todos nós fazemos, eu faço com certeza, né? Se eu mandar um paper para um journal, eu peço para fazer um copy editor profissional, porque muda a clareza da frase, enfim. Né? Então, eu não vou me prender a formato, vou tentar contribuir para você naquilo que eu acho que é importante você estar colocando no seu artigo final. Tá? No artigo final, eu queria ver assim, um resumo. Como leitor, eu gosto de ver isso. Né? Qual a tese que esse artigo está me colocando, né? Então, assim, a sua tese deve estar clara no resumo, tá? Então, eu acho que isso você pode melhorar no seu resumo. Você coloca lá uma parte dos objetivos, essa tese teve como base tais dados assim, então mostrou a relevância, mostrou a envergadura, mostrou a consistência, mas, assim, qual a tese que você está defendendo? Qual a tese que você está indo atrás, né? ESG vai trazer benefícios fiscais, contábeis, financeiros para a empresa ou não? Então, acho que aí você já posiciona e aí o leitor já, opa, vamos ver o que esse cara está querendo falar, porque você já tem uma tese claramente colocada logo no seu resumo, né? Então, acho que é importante você estar fazendo esse posicionamento. Bom, eu vou te mandar depois o documento para o professor Paulo, melhor para ele, se ele acha necessário compartilhar com você. Tem algumas coisas assim de, por exemplo, o verbo do objetivo, eu gosto de verbos de meta, né? Porque o objetivo é meta. Né? E você tem alguns objetivos que têm um verbo de processo. Né? Então, observar as alterações é um processo. Você observa, para daí você ter uma conclusão. Então, identificar se isso aconteceu. Né? Então, mas é uma questão de estilo de redação que depois eu mando para o professor. Né? Não vale muito a pena a gente gastar tempo com isso por conta do que eu quero falar mais para o seu artigo. Né? Acho o seguinte, a posição que você... Onde eu marquei aqui? Foi quando você começa na revisão teórica, quando você coloca... Se eu posso pular aqui. Quando você coloca a questão da perspectiva anterior da literatura, porque eu acho que isso que vai fazer o seu trabalho ser aprovado, entendeu, Vinícius? Junto com o professor Feldman. Posicionar claramente que a literatura tinha uma perspectiva dual, que em alguns momentos... Minha secretária acordou aqui. Né? Só um minutinho que ela já acalma. Só um minutinho que ela já acalma. Fechei ali para minha secretária ficar lá fora, porque ela está muito ansiosa hoje.
Quando você coloca, Vinícius, só achar aqui a minha anotação. Queria achar o autor que você fala, acho que está na introdução aqui. Quando você coloca um autor que já na década de 60 inferia que a sustentabilidade não refletiria em benefícios financeiros para o negócio. Que o papel da empresa, na realidade, não era a sustentabilidade, né? Que o papel da empresa era lucratividade, Friedman 73, né? Então, assim, eu acho o seguinte, essa colocação é importante para você mostrar que, apesar da literatura anterior acreditar, ou vários estudos mostrarem, que uma empresa que tem responsabilidade social ambiental, que tem ESG, ela teria maior lucratividade. Já em 73, e até anterior, né, se pegar o Friedman, ele cita o Levitt de 58, né, que fala o seguinte, então, lá desde 58, já existe essa pulga atrás da orelha, né, que tem uma corrente neoliberal, ok, mas tem uma corrente que vem lá de Levitt, depois Friedman, ganhando corpo com Friedman 68, 70 e 73, de entender o seguinte, que a perspectiva da empresa era maximização do lucro, gerar negócios, pagar impostos, e que o problema da responsabilidade social do ESG era muito mais do governo, por meio indireto da empresa, na geração de imposto, do que da empresa mesmo, né? E essa perspectiva vem mudando lá de... Assim, se a gente pegar os pareceres da ONU, né, dos presidentes da ONU, vem mudando lá de 98, 99, 2000. Né? Então, mudou muito fortemente nessa época. Então, mas lá em 70, tinha essa dualidade já. E eu acho que era legal você colocar isso, né, bem posicionado na introdução, mas falando o seguinte, claramente o que o Friedman falava com base no Levitt, que não é que a empresa não tem responsabilidade nisso, que a responsabilidade da empresa é indireta. Porque eu acho que isso faz você ter uma sustentação teórica mais forte para os seus achados empíricos. Tá? Porque, assim, ok, realmente a empresa ela não tem esse benefício, mas ela tem que estar nesse jogo porque ela tem uma responsabilidade direta de gerar negócio, de gerar lucratividade para pagar imposto, e aí sim outros stakeholders sociais, muito denotadamente o governo, deve ter esse papel de cuidar, de ter a responsabilidade, de ter o ESG. Tá? Então, acho que isso ganha na sua discussão final. Tá? Então, acho que ia ser legal posicionar isso lá desde o começo. Né? Então, acho que a sua revisão teórica abarcou muito bem. Gostei que você fez da forma que você dividiu o texto teoricamente, mas eu tenho uma sugestão, e isso eu vejo em muitos trabalhos, e assim, às vezes, dependendo do journal, até está da forma que você colocou, mas você parte para o capítulo de método, e aí que você fala das hipóteses, né? E a hipótese, ela é uma construção teórica. Eu entendo que você fez a parte teórica, daí você fala de método e faz um breve resgate da teoria e lança a hipótese. Mas, na minha opinião, para a grande maioria dos avaliadores dos top journals, a hipótese está mal posicionada. Por quê? Porque a hipótese é teórica, ela é uma consequência da sua revisão de literatura, da sua revisão teórica. Então, eu acho muito mais adequado você ir fazendo a revisão teórica, colocando já as hipóteses, e aí quando você fala de método, é o método empírico que você usou. Olha, para testar essas hipóteses, eu peguei o banco de dados assim, de tanto tempo, um tal recorte temporal, usei esse tipo de análise de dados, que tem esse limite, mas tem esse benefício, e os resultados estão a seguir, e abre outro capítulo. Então, eu acho que as hipóteses deveriam estar entremeadas na sua revisão de literatura, e não... De qualquer forma, eu acho que ela não tem que estar no capítulo de método. Tá? Ela deve estar antes do método, porque ela é teórica, e eu, assim, para parcimônia do texto, faria revisão, hipótese, mais revisão, hipótese, mais revisão, hipótese, não resgataria de novo depois a teoria para refazer a hipótese. Acho que você ganha em objetividade e em clareza de texto. Tá? E a parte empírica, que você é um aficionado, né, desde que eu te conheço, né, sempre
sempre gostou muito dessa questão. Eu acho o seguinte, você tem que caprichar muito. Gostei muito desse capítulo da análise crítica dos índices, isso é bárbaro, acho que só isso já daria um artigo, tá? É um artigo teórico, mas um artigo legal, porque índices todo mundo cria, né? Todos os institutos criam, e quanto mais relevante o instituto, mais relevante acaba ficando o seu índice, mas, ok, vamos parar criticamente e compará-los e fazer uma avaliação. Acho que é bárbaro isso daqui, já daria, eu acho que um artigo bom, tá? Mas a sua parte empírica, eu acho o seguinte, você tem que ter uma clareza de tabelas maior, né? Porque assim a tabela, a figura, ela tem que falar por si só. Então, quando eu pego a sua primeira figura de colocar as fórmulas, enfim, tarará, quando eu pego a sua primeira figura que está na página 94, então você apresenta dois modelos, um modelo da sua variável de interesse mais um modelo 2, que é da sua variável de interesse mais controles, né? Então, se eu paro e presto atenção, eu sei que é isso. Mas, assim, na primeira olhada que eu dei, eu falei, olha, será que ele está falando de coeficiente padronizado e não padronizado na outra coluna? Não, é que no outro continua o coeficiente com as variáveis de controle para você ver o efeito do controle na variável de interesse, né? Mas, assim, qual a variável dependente? Na figura tem que estar. A significância, assim, a gente está muito, quem trabalha com métodos quantitativos está muito acostumado com os asteriscos, né? 1 para 10, 2 para 5, 3 para 1, enfim. E isso facilita a leitura, né? Então, eu acho assim, para o artigo, você retrabalhar a parte estética e informativa das suas tabelas. Porque como você fez muitos modelos, você fez muita regressão, vai ter muita tabela no seu trabalho. Então, é importante que a figura diga por si só. A gente que é meio exatoide, né? Eu vim da matemática, né? A gente que é meio exatoide, a gente gosta de ver a figura e falar, entendi. Mas, então, eu não quero perder tempo em ler o que você falou, entendeu? Eu quero ver a tabela e entender. Então, assim, qual é a variável dependente aqui? Eu tive lá no texto, né? Ok, depois eu sabia que era a mesma, mas é importante a figura falar por si só, tá? Então, para a versão do artigo, toma muito cuidado com isso. E aí você fez bastante regressão e mostrou todas as tabelas aqui, e assim, sempre que a leitura tem variável de controle, ela fica difícil de entender. Isso não é um problema do seu trabalho, é um problema de método, né? Por quê? Porque a hipótese, a teoria te levou... Você vai lendo o seu trabalho, você vai construindo as hipóteses mentalmente, né? Quando você rediz a hipótese, a gente já, opa, isso aqui tem sentido. Acho que a hipótese você tem que falar um pouco da polaridade, né? Porque X tem um efeito, você colocou assim, X vai ter efeito em Y, mas X tem um efeito positivo em Y, ou X tem um efeito negativo em Y. Então, fala sempre da polaridade. Então, a gente já estava construindo mentalmente. Aí, quando olha a tabela, fala, putz, é isso. Mas quando você tem o controle, fica mais difícil a leitura, tá? Então, é muito importante você colocar, olha, essa daqui é controle, essa daqui é variável de interesse. Olha como mudou o efeito na sua redação. Porque quem não é acostumado com método quantitativo, não sei se ele vai acreditar na sua tabela, se ele vai concluir sozinho pela sua tabela. Então, eu queria a tabela, queria ver no seu DIBS, né? A sua tabela mais autoexplicativa, e o texto ajudando para quem não está feito com métodos quantitativos regressivos a entender principalmente o efeito das variáveis de controle, porque elas mudaram bastante o seu efeito, né? E, ao final, eu acho que é muito elegante com o leitor você fazer uma tabela. Eu sei que você mostrou na figura, né? Então, legal, na sua figura na página 104, o que funcionou e o que não funcionou, sem os scores, mas você mostrou a significância. Mas eu acho muito elegante com o leitor você fazer uma tabela, antes de você entrar no 6.9, análise dos resultados, fazer uma tabela e falar, olha, a hipótese H1 era essa daqui, rejeitei. A hipótese H2 era essa daqui, aceitei, né? Ou, se vou usar a nomenclatura certa, rejeitado ou não rejeitado, né? Eu acho que fica muito elegante com o leitor para ele entender, porque assim, a gente tem nossos vieses, né? Quem é mais exato gosta de ver a tabela e tirar suas conclusões. Quem é menos exato, mas está na perspectiva teórica, quer ler seu texto e entender. Então, de repente, uma tabela final vai mostrar claramente as hipóteses que você aceitou e que você rejeitou e facilita eu entender a sua discussão. Porque está tudo lá na discussão, mas facilitaria muito eu entender por que você argumenta da forma que você argumentou, tá bom? E aí, no final, para o seu artigo, eu acho que valeria a pena você colocar como sugestão de estudos futuros a realização de uma meta-análise. Por que uma meta-análise? Porque a meta-análise, se a gente faz um controle de tempo, coloca o ano como uma variável de controle, o ano da publicação, a gente pode ver aquela mudança da perspectiva de, olha, esses estudos falavam que ESG
porque responsabilidade social no triple bottom line, ou só no duo, só nessa dimensão, mostrava certo efeito na variável de desempenho, qualquer que seja ela, e a meta-análise te permite trabalhar com mais de uma variável dependência, e isso foi mudando ao longo do tempo, para mostrar o quê? Para mostrar que a sociedade foi mudando. Que lá em 70, uma empresa que falava, olha, tenho responsabilidade ambiental, ela conseguia vantagens no desempenho. Ela vendia mais caro, ou ela vendia mais, ou ela... Enfim, ela tinha algum benefício de desempenho. E esse benefício foi sendo incorporado para, olha, se você não tem isso como empresa, nem compro de você. Se você tem, é sua obrigação. Então, eu acho que é isso que você conseguiria mostrar. Você mostrou isso aqui com o seu resultado pontual, não, porque você pegou 10 anos, né? Você mostrou isso nos seus resultados de forma implícita, mas eu acho que uma meta-análise é mostrar claramente como os trabalhos empíricos retratam essa mudança da sociedade, do pensamento da sociedade. E aí eu acho que você, assim, por essa sugestão e depois até você fazer esse trabalho de meta-análise seria excepcional, seria muito legal. Mas como sugestão, uma recomendação para uma meta-análise com essa argumentação, tá bom? Então, de novo, queria te dar os parabéns pelo trabalho. Fico muito feliz de estar participando desse momento da sua formação. Queria parabenizar seu orientador, porque te orientar não é uma atividade fácil. Com certeza, o professor Feldman, né, teve grandes desafios na sua orientação, porque te orientar, né, segurar um tanque de guerra não é fácil, né, professor? Não é simples, né? Então, realmente, parabéns ao orientador, parabéns a você e cumprimento a banca novamente. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Muito obrigado, professor Evandro, pelas sugestões. Acho que tem muita sugestão. Ainda bem que está sendo gravado, porque vamos aproveitar e incorporá-las todas, né, Vinícius? Essas questões da meta-análise realmente são hiper importantes. Também sugestões para transformar o artigo num journal, aí, que é o objetivo principal. Eu queria, então, rapidamente passar a palavra para o Vinícius e também pedir para o Vinícius fazer comentários sobre a fala do professor Gabriel, porque eu acabei, por conta da pressa, né, acabei passando direto do professor Gabriel para o Evandro, mas o Vinícius tinha que ter comentado alguma coisa a respeito do que o professor Gabriel falou, e também agora, então, aproveite, Vinícius, e fale seus comentários a respeito da fala do professor Gabriel e do professor Evandro, por favor. Obrigado, professor Feldman. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer pelas ponderações do professor Gabriel e do professor Evandro, realmente são bastante enriquecedoras. Eu vou começar aqui tecendo meus comentários sobre a manifestação do professor Gabriel. De fato, o trabalho foca exclusivamente na posição da empresa, até por sermos aqui uma escola de negócios, nós tínhamos que conduzir o trabalho com esse viés. Mas mesmo observando por esse viés, nós temos que a participação do Estado para que nós obtenhamos um ambiente de sustentabilidade mais robusto, ela se mostra evidente. Então, nós enxergamos com a tese de que as empresas elas têm um resultado negativo sobre o retorno de suas ações para os investimentos de sustentabilidade, mas que a participação dos entes externos, dos estados, das entidades do terceiro setor é fundamental para controlar o ímpeto das empresas em aumentar o lucro. Como o professor Evandro falou, já desde 58 até antes, mas com destaque aí no texto para o que o Friedman falou em 73, o papel da empresa é gerar lucro. E o papel do Estado é colocar rédeas nas empresas e segurar para que ela não destrua todo o ambiente no qual ela está inserida. E esse trabalho aponta nesse sentido, de que o Estado é efetivo como mecanismo para compelir, para obrigar as empresas a adotar práticas mais sustentáveis, mesmo custando parte de sua rentabilidade. Então, acho que, de fato,
a gente tem todo um reflexo, uma necessidade de uma sustentabilidade geral, uma sustentabilidade, não digo social, mas uma sustentabilidade da sociedade, o que faz parte a sustentabilidade da empresa, como não só como pagador de impostos para permitir que o Estado tome medidas sustentáveis, faça parte de preservação ambiental, redistribuição de renda, mas também como geradora de emprego, como geradora de negócios. Então, a empresa ela tem um papel primordial no cenário da sustentabilidade, especialmente num cenário global de sustentabilidade, porque, como o trabalho mostra também, há impacto e diferenças do comportamento de sustentabilidade entre os países. E países com menos riqueza são mais vulneráveis e têm menos capacidade de investimento, de conversão de suas indústrias em indústrias mais ambientalmente corretas. Então, se nós não tivermos uma governança global de sustentabilidade, esses desequilíbrios vão maximizar a desigualdade social, e aí vai ter um impacto na sustentabilidade social. Então, como brilhantemente colocado pelo professor Gabriel, ainda que nós mostremos do ponto de vista empresarial, a sustentabilidade é muito mais ampla e precisa ser pensada de forma muito mais ampla. Como um trabalho de doutorado, eu não tive condições de buscar uma amplitude maior, porque nós precisamos, de fato, definir um tema, um objetivo e ir atrás dele, mas isso não faz com que eu não reconheça de forma bastante intensa a necessidade de um pensamento sistêmico da sustentabilidade. Então, professor Gabriel, estou completamente de acordo com todas as suas ponderações, agradeço por elas, acho que a discussão vai efetivamente por esse sentido. Então, muito obrigado por sua participação e pelas suas ponderações. Agora, com relação ao professor Evandro, primeiramente eu gostaria de agradecer pelos elogios e dizer que, de fato, o professor Paulo teve trabalho comigo, porque esse trabalho foi o mais simples que eu consegui pensar. As ideias anteriores envolviam assim, o impacto da temperatura do Pacífico na redução da pobreza no Brasil, passando por preço de commodity e variação cambial. Então, eram trabalhos muito mais longos, que eu precisaria de muito mais do que 4, 5 anos para desenvolver. Então, ele, de fato, teve bastante trabalho comigo como orientando, mas eu acredito e espero que o resultado desse trabalho tenha sido bom, que tenha sido uma tese com contribuições efetivas, como aparentemente eu acredito que foi. E com relação às manifestações, de fato, na hora da redação da versão final da tese, as ideias elas vêm depois das centenas de artigos que foram lidos, e pode passar, por mais que eu tenha enviado para 2 revisões esse texto, o texto passa alguns detalhes do texto que precisam ser corrigidos e, inclusive, ser corrigidos em português para poder mandar para a tradução, que a expectativa é mandar esse texto para um jornal internacional em inglês. Então, a gente sabe que muitos revisores pegam no pé do inglês, né, professor Evandro? Então, de fato, o texto precisa ser revisto, mas acredito que há algumas contribuições interessantes. Com relação às tabelas, eu também concordo que elas precisam ser autoexplicativas, então eu preciso pensar numa forma de estruturar visualmente as tabelas para que fique mais claro. Acho que precisa realmente bater o olho na tabela e saber o que ela diz, porque se você não entende o que a tabela diz, não faz sentido a tabela estar ali. Eu poderia colocar os resultados textualmente, então concordo absolutamente. Talvez por ter sido eu quem elaborou as tabelas e o texto, eu batia o olho nas tabelas e sabia o que elas diziam, porque fui eu que coloquei nelas o que elas diziam, mas esse feedback de que elas não informam suficientemente é extremamente importante. Eu vou revisitar essas tabelas, vou pensar numa forma de fazer com que elas fiquem mais claras. Com relação às hipóteses na revisão de literatura, essa foi uma dúvida que nós tivemos. Eu fiz 2 versões do trabalho, uma com as hipóteses na revisão de literatura e uma com as hipóteses no método.
por se tratar de uma tese também, entendemos que faria sentido colocar no método e revisitar a literatura ali para a exposição das hipóteses, mas para um artigo que tem que ser obrigatoriamente um texto mais curto, eu não vou conseguir publicar um artigo de 140 páginas, e desenvolvendo as hipóteses ao passo que eu vou expondo a revisão da literatura, é bastante mais razoável em termos de eficiência textual, em termos de estruturação do trabalho. Então, acho que realmente o professor tem razão. Com relação ao destaque ao resultado de cada hipótese, eu preciso de fato fazer, assumo foi uma falha minha. Eu coloquei os resultados no texto, mas eu precisaria colocar de uma maneira sumarizada ali, colocar as 11 hipóteses e colocar o resultado dos testes das hipóteses já ali no item 6.8 mesmo, na hora que eu coloco o modelo, em seguida do modelo, acho que é o melhor lugar para colocar, de fato, esse resultado das hipóteses. Então, agradeço também por essa observação, professor. E com relação à meta-análise, acho extremamente interessante. Pessoalmente, acredito que não vou conseguir fazer isso num curtíssimo prazo, a ponto de submeter esse artigo, mas eu pretendo submeter esse artigo com a sugestão da meta-análise, já tendo em vista a realização desse trabalho aí em seguida. Então, também acho muito interessante a sugestão, professor Evandro. Então, agradeço enormemente a participação e as sugestões. Ok, Vinícius. Ótimo. Agora, antes de passar a palavra para o professor Nuno, eu queria perguntar, tanto para o professor Gabriel quanto para o professor Evandro, se estão satisfeitos com o que o Vinícius colocou, as respostas, e se querem alguma complementação. Professor Gabriel. ¿Está oyendo? Estamos como... ¿Agora? Sim, sim. Não. Ainda com retorno. Não, agora não ouvimos. ¿Agora? Se puder tirar o áudio do computador, professor, acho que resolve o problema do retorno. Sim, tira o áudio do computador, Agora sim. Agora sim. Sim. Acho que agora está melhor, ¿Agora? Sim, perfeito. Parece que está bom. ¿Agora está funcionando ou não? Sim. Sim. Sim? Tá bom. Não, simplesmente duas coisas para o Vinícius. Que o trabalho é um grande trabalho, muito interessante, mas a minha sugestão seria, que olhara os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e o papel que nesse documento, assinado praticamente por todos os estados do mundo, também do Brasil, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2015-2030. O papel das empresas neste documento. Essa é uma coisa. E outra, sem mudar o trabalho, claro, está pensando na empresa, óbvio, mas sem mudar isso, a distinção entre o que é a sustentabilidade da empresa e a sustentabilidade da empresa quer dizer a rentabilidade da empresa, porque uma empresa rentável é uma empresa sustentável, mas o conceito de sustentabilidade é mais amplo que tudo isso. Então, e finalmente, só uma reflexão. A empresa que só pensa no lucro imediato está esquecendo o lucro a longo prazo. Quer dizer, o lucro, claro, mas o lucro agora, imediato, hoje. Mas se você não atende à realidade social, você não vai ter lucro no longo prazo. Não vai ter sustentabilidade real da empresa.
É isso, simplesmente. A reflexão que deveria estar, ao meu olhar, em todo o trabalho desse, de que uma coisa é a empresa, efectivamente, que tem que ser rentável, e outra coisa é o papel da empresa. O papel da empresa vai além da obtenção do lucro imediato, pelo interesse da mesma empresa. Não é um interesse altruísta, é um interesse egoísta. Olha, temos que cuidar o entorno social, o entorno ambiental. Se nós acabamos com os recursos, acabou-se tudo. Então, é simplesmente isso. Eu não quero mudar. O trabalho é fantástico para a empresa. Mas essa reflexão, eu acho que todos aqueles que estamos na tarefa de criar conhecimento, temos que ficar lá. Olha, temos que pensar mais, um pouco mais a longo prazo, um pouco mais os efeitos futuros das nossas ações, porque a sociedade está em perigo. Essa é a minha reflexão, que eu gostaria que estivesse, seja uma nota a rodapé, está bem, mas que esteja lá. Nada mais. Obrigado por tudo. Obrigado, professor Gabriel. Agora, então, professor Evandro, por favor. Não, eu não tenho mais nenhuma consideração a fazer. Me entendo satisfeito aí com o posicionamento do Vinícius, mesmo porque não fiz nenhuma contribuição de mudança, no sentido de alterar substancialmente o trabalho, que, na minha opinião, está muito bem posicionado, muito bem feito. Então, realmente, faço votos que a conversão por artigo seja exitosa para a gente conseguir ver o trabalho publicado num grande periódico. Então, parabéns aí, Vinícius, parabéns, professor. Ótimo, Oca. Muito obrigado, professor Gabriel, professor Evandro. Vou passar, então, rapidamente agora para o meu colega, professor Nuno, professor da FE, convivemos juntos há muitos anos, né? Nem sei quantos, mas acho que uns 30, né, Nuno? Pelo menos. O Nuno é um professor dos mais importantes aqui do Departamento de Administração e professor da área de Economia das Organizações, como eu, mas acho que nem todos sabem que ele também é professor de ética. E tem dado aula, que é um assunto extremamente complexo, mas ele é um dos professores no departamento que também está envolvido com o tema da ética, né? Então, Nuno, com a palavra, por favor. Está fechado. Obrigado, Paulo. Obrigado, Vinícius, pelo convite, oportunidade de ver seu trabalho. Já te conhecia da própria FEA, né? É uma grande honra aqui conhecer o professor Gabriel, conhecer o professor Evandro também, aqui, colega vizinho, né? Eu participei em um bocado lá no comecinho da Unifesp, aqui de Osasco, em bancas ali. Então, via lá todo o empenho da turma em construir um grupo forte, né? Que hoje você vê aí o reflexo da turma boa que tem lá, né? E, bom, é uma honra muito grande. Basicamente, o professor Evandro cobriu muita coisa aqui, praticamente tudo que eu iria dizer, e principalmente também as opiniões dele sobre o Vinícius, né? Que o Vinícius, eu lembro, ele é um cara que ele chega querendo pegar o céu com todas as estrelas, né? Então, ele quer pôr todas as estrelas. E tivemos outros, assim, já na FE, que são sempre pessoas, assim, espetaculares, né? Um deles está para poder realizar um pouco a satisfação deles, teve que ir para um grupo lá de Oxford, que tem mais de 50 pesquisadores, porque são problemas ambientais também, não é? Com enchentes, com questões hídricas que são multidimensionais, são complexas, e você não trabalha isso num trabalho, né? Você faz isso ao longo de uma carreira, né? Com um grupo enorme, com matemáticos, com geofísicos, com um monte de... Então, o Vinícius chegou com essa fome, né? Com essa vontade, eu lembro da qualificação também, eu lembro E o professor Feldman, né, tem essa grande experiência, sabedoria, né? Grande capacidade de fazer, né, o orientado dele se realizar com um produto bem feito, né, e conseguindo
um produto de altíssima qualidade e sem frustrar, né? Porque é simplesmente um amadurecimento, né? Acadêmico, científico, né? Então, a gente vê esse resultado no Vinícius. O teu trabalho, Vinícius, é muito interessante. Eu vou usar como referência tem muitos alunos querendo trabalhar temas que tangenciam e que passam pelo seu trabalho. Então, ele tem uma síntese muito boa, equilibrada, né? É muito comum a gente ver posições mais ideológicas do que científicas nessa conversa, e você põe isso de uma maneira equilibrada, mostra aí os artigos, a revisãozinha que o Evandro falou é fundamental, aí só para o pessoal vai consultar, eu mesmo vou indicar o seu trabalho, então precisa passar por uma revisãozinha de português mesmo, né, que a gente, na pressa, o nosso cérebro acaba completando, a gente lê o que não está lá e, né, pensa que está, então precisa realmente uma revisãozinha, mas independente disso, flui bem, né, você lê bem o trabalho, essa questão o equilíbrio, né, teórico e também da análise quantitativa que você fez também ficou muito boa, né, ficou interessante, não é uma coisa assim, você é um cara quantitativo que está tratando as variáveis, preocupadaço com aquilo, mas esquece o embasamento, a gente vê, né, a justificativa, a construção das hipóteses. Eu sou da opinião de que, com o professor Evandro, que você deve construir as hipóteses ao longo do texto, que aquele é o tema, né? Depois você repete no método lá de uma maneira mais mais formal assim, né? Mas já está feito o desenvolvimento, que lá é o que estabelece, né? Chega na hipótese, né? O caminho da hipótese. Depois lá no método você volta a ela para tratar aí onde você vai buscar as variáveis, como é que você vai controlar e tudo mais. Então, mas isso foi bem equilibrado também. Então, o trabalho ele não está assim exagerado para um lado e faltando do outro. Ele está um equilíbrio interessante, né? Cientificamente saudável, na minha opinião, né? As figuras, sem dúvida, também concordo. Eu ia dizer, né? A figura tá feita para você, não para nós, né? Então, dá para usar muita coisa aí. Usa o espaço que você tem da figura. A figura pode ter rodapé, a figura pode ser mais elaborada, você pode fazer ela mais limpa, ter mais os objetivos, aquilo que é muito comum, botar as variáveis de controle no rodapé, só explicando, porque não é aquilo só dizer que você controlou para aquilo, né? Então, coisas desse tipo. Então, acho que isso o professor já falou. Acho que você fez uma revisão, né, muito interessante, ampla, atual, também trouxe coisas importantes lá de trás. E, assim, a minha não é nem contribuição, porque já foi dito, mas é o que eu acho que você precisa fazer, que vai ser bom para você. O trabalho do jeito que está bom. Você faz uma revisãozinha, entrega, vai fazer um artigo, seguir aí o que o professor Evandro falou, você publica bem, né? Mas o que eu acho que faz uma distinção enorme de um pesquisador, né, que começa a entrar num domínio de discussão acadêmica, é esse posicionamento que não é fácil, mas é importantíssimo, né, que é um pouco o que o professor Gabriel está falando, né? Eu acho que eu recomendo que você se posicione, né, como um pesquisador que sabe o que está acontecendo no mundo, sabe das dificuldades, mas também vislumbra um caminho, vislumbra a necessidade, né, de ter um Estado que vai forçar uma empresa a agir de acordo com uma agenda discutida aí por burocratas, não sei aonde, alguns até cientistas até muito capazes, mas é um desenvolvimento, né, da cultura empresarial, das pessoas como executivos, né, entendendo, né, a importância de determinados aspectos, né, como o professor falou lá, né, na sustentabilidade da empresa,
Nossa, o que é essa sustentabilidade da empresa, que não é uma coisa dicotômica, não é uma coisa, aqui tem o Estado, aqui tem a sociedade, aqui tem a empresa, não. Você tá se posicionando como uma pessoa que está estudando, né, esse gap, essa necessidade de desenvolver a empresa para ter essa visão, né? Essa visão, a gente pode chamar ética, né? Uma visão da empresa bem administrada, né? Preocupado com a empresa, mas preocupado da empresa inserida numa sociedade, né? Então, assim, se posicionar nisso, né? Então, olha, eu sei que essa é a discussão, eu sei que esse é o caminho, existe um gap muito grande, a gente está indo para lá, né? E eu estou aqui botando um tijolinho, eu estou aqui entrando nessa discussão, eu estou vendo que ainda tem dificuldades para a gente identificar certas relações, né? Falta ainda muito, a gente precisa continuar estudando, mas se coloca nesse meio. Está aqui, tem mais um pesquisador aqui, trabalhando nesse meio, e eu vou caminhar para isso. E aqui está o meu tijolinho, estou começando a analisar, né? E é nessa construção que eu estou me posicionando. Então, eu gostei muito do que o professor Gabriel falou, não é? Porque eu acho isso fundamental. Não é o Vinícius, né? Junto com o professor Feldman, agora vamos emplacar esse artigo num journal A1, sem dúvida vocês vão do jeito que está, fazer o artigo muito bom, o trabalho é muito bem feito, mas tem mais um pesquisador que está ciente desse caminho, dessa necessidade, e eu estou caminhando aqui, estou descobrindo que tem gaps, a gente não consegue ter algumas clarezas, tem algumas deficiências, não é? A gente não... O que é isso? É da própria empresa, dos próprios ambientes, não é? Se a gente viaja um pouco aí para fora, você já vê um pouquinho de mudança de cultura, mas sempre ainda tem a possibilidade daquele free rider, né? Daquele comportamento, mas isso tende a ficar mais difícil, né? Que de alguma maneira as pessoas não vão, a própria empresa não vai conseguir não vai querer correr o risco de ter um comportamento desses, né? Porque é um executivo que está lá e daqui para se pegarem um comportamento ruim, uma coisa danosa, assim, vai ser muito ruim para ele, vai ser ruim para a empresa, acaba com a vida da empresa. Então, a gente ainda vê até nações inteiras crescendo muito, né, justamente nesse comportamento oportunista que tem, né? A própria China entrou para o mundo com uma conversa, né, que dá para discutir muita coisa, com uma conversa que muito alinhada com o que o mundo ocidental queria, com o que o capitalismo queria, mas com uma conversa também de se aproveitar, né, com um comportamento horroroso. Não, ela entra, ela vai para o mercado, depois que estiver no mercado a gente acerta. Não é bem assim, não é? Então, assim, realmente você deixar claro que você está se posicionando como um pesquisador que entende esse problema e que esse é um problema, é uma coisa que precisa de estudar, precisa ser desenvolvida e que está caminhando, né? E não simplesmente, existe uma sociedade aqui que tem que se melhorar, tem que ter um Estado, tem que ter ONGs, tem que ter não sei o quê, e agora eu estou olhando só para a empresa. Não é isso, não. Então, esse posicionamento é que eu realmente o desafio, né, que você faça e coloque no trabalho. O artigo vai ficar muito mais legal. Você vai ser agora um pesquisador que está discutindo num desafio enorme mundial, né, da humanidade, em termos de como é que eu vou ser produtivo, como é que eu vou gerar resultado, né? Criar valor para o meu pessoal, para mim, para a empresa, para a sociedade. Estou participando disso, né? E é nesse tema que você agora vai discutir. E o teu trabalho é um tijolinho nisso aí que vai te ajudar. Assim, te dou os parabéns, e eu acho que a contribuição que eu poderia fazer é reforçar isso que o professor Gabriel falou, e que, se for da sua vontade, que eu acho que né? Que você realmente, de uma maneira agora madura, como pesquisador que você mostrou que né? E autônomo, né? Entenda que é nesse caminho que você está, e não simplesmente no meu campinho de futebol. Eu vou jogar bola nesse meu campinho com as minhas regras. Ok? Agradeço imensamente, peço desculpas aí por rápido, eu queria ver o professor Evandro embora assim, sem a gente encerrar aqui.
Mas muito obrigado pela oportunidade de conhecer teu trabalho e para ver a evolução que você teve. Parabéns a você e ao professor Paulo. E obrigado por me permitirem conhecer isso. Nuno, nós é que temos que agradecer pelas suas palavras, sempre muito sábias e sempre você dá uma visão bem mais ampla, sempre em todos os assuntos, muito profundas suas considerações, muito obrigado. E nós vamos levar em conta os seus comentários, claro. Eu queria, então, passar a palavra rapidamente para o Vinícius, né? Acho que o professor Evandro vai ter que sair, não vai poder, provavelmente não vai poder nem ouvir as considerações agora do Vinícius, né? Sim, infelizmente, sim, mas depois eu peço para o Ivan. Obrigado. Fique à Peço para o Ivan me vontade. mandar o link da gravação depois para eu ver na íntegra a finalização. Parabéns ao professor, obrigado pelo convite, parabéns, Vinícius. Muito obrigado pela arguição, professor Nuno, aprendi muito aqui, professor Gabriel da mesma forma, dois professores com uma visão excepcional sobre a temática e só engrandeceram a banca. Então, me despeço e sinto muito por ter que sair da banca antes da finalização, mas, infelizmente, não consegui gerenciar de outra forma, tá bem? Não, obrigado, fiquem com Deus. Nós que agradecemos, Evandro, muito obrigado Imagina. pela sua participação, apesar de todos esses problemas aí que você está tendo hoje. Imagina, muito obrigado. Até logo. Vinícius, obrigado, professor Evandro. Até mais. Tchau. Então, agora, Vinícius, por favor, você, então, agora responde e faz seus comentários a respeito do que o professor Nuno comentou. Bom, obrigado, professor Nuno, pelos comentários. Realmente, essa questão do posicionamento é o ideal de todo pesquisador. Nós fazemos as pesquisas exatamente para que nós possamos nos posicionar de uma maneira estruturada, para que não seja um posicionamento vazio. Então, o objetivo é, de fato, deixar esse posicionamento mais claro no artigo. Eu achei que, na tese, talvez fosse melhor colocar isso de uma maneira mais focada na empresa e mais pontual, exatamente para não puxar uma discussão paralela àquelas hipóteses que estavam sendo examinadas ali, até porque eu já estava me perdendo em outras análises do banco de dados, porque com um banco de dados de 7 mil empresas, como você pode imaginar, eu acabei tirando muita coisa e tive que limpar para que o trabalho tivesse uma linha lógica com começo, meio e fim bem amarrado, mas de fato o objetivo é me posicionar nesse sentido de que a empresa ela faz parte de um ambiente maior que ela e ela precisa não só de um comportamento ético, porque o comportamento ético a gente espera de todos, com o cumprimento das normas, com o cumprimento das leis, das regras, mas com um comportamento proativo visando a sustentabilidade da própria empresa, que ela não pode esgotar os seus recursos, ela não pode prejudicar a estrutura social, porque ela vai estar prejudicando seus próprios consumidores futuros, sua própria produção futura. Então, de fato, é um posicionamento que eu tenho e que eu acho que, por mais que eu tenha tentado controlar, em pontos do trabalho foi possível ver isso, mas eu acho que realmente para o artigo acho que é bastante interessante deixar esse posicionamento mais explícito, e aí penso até em algumas formas de deixar isso explícito não só enquanto um posicionamento de pesquisador, mas explícito numericamente. Então, agradeço realmente sua manifestação, na mesma linha da manifestação do professor Gabriel. São contribuições bastante importantes e que vão no sentido daquilo que eu tinha dentro de mim enquanto pesquisador, ainda que não tenha colocado de forma tão expressa no trabalho. Então, professor Nuno, muito obrigado pelas suas ponderações, que serão certamente levadas em conta. Ok. Então, professor Nuno, satisfeito? Algum comentário adicional? Está satisfeito? Não, estou satisfeito. Obrigado, professor. Está ótimo. Bom, então, com isso, tivemos as 3 colocações, professor Leandro, professor Evandro, professor Gabriel e professor Nuno.
E agora, então, podemos passar para a fase de deliberação, né? O professor Evandro já me mandou por escrito a posição dele e eu vou comentar depois na sessão de deliberação. Então, a pergunta que eu faço ao Ivan agora Ivan, como que a gente procede agora? O Vinícius sai... Será gerado um convite, vocês irão para uma sala privativa longe da gravação, tá? Podem deliberar com o máximo de tranquilidade, confidencialidade, e o Vinícius fica aqui comigo para eu passar algumas informações em relação a alguns procedimentos, tá? Estou criando agora, o professor Gabriel, por favor, também aceite o convite, tá? Eu vou acionar os dois... acho que não está aparecendo o celular dele aqui, mas eu acho que não vai haver problemas. Ah, sim, apareceu. Professor Gabriel, por favor, aceitem os dois convites, por gentileza, tá? O do celular e o da transmissão. Ok? Vinícius, é só para você prestar atenção, né? Eu não sei se a sua tese terá alguma modificação, mas se tiver, tem até 60 dias para passar para a gente aí, no pós-FEA, ou no e-mail que enviaram para você, tá bom? Ok, Só perfeito. isso mesmo. Se você quiser ir ao toalete, desligar a câmera, fique à vontade, mas só presta atenção aí na volta deles. Aí.
Ok, ótimo. Então, já estamos aqui novamente. E terminamos a sua arguição, Vinícius. Fizemos uma discussão interessante. O professor Evandro deixou alguns comentários dele. E você, então, é o mais novo doutor, Vinícius. Parabéns. Você estava preocupado, mas realmente... Bastante preocupado. Mas veja, eu tinha dito para você que você não precisava se preocupar, porque eu sabia que você seria aprovado. Você fez um trabalho excelente. Eu não quis comentar aqui antes, mas realmente seu trabalho foi muito bom. E você, como aluno, foi um aluno excelente que, inclusive, na verdade, ao longo desses 4 anos, você fez 2 teses, né, completamente diferentes e ambas muito boas. Uma que foi para a qualificação e essa agora. Né? Aquela tua tese da qualificação era realmente muito ambiciosa. E aí você teve a flexibilidade de mudar o tema e com sucesso. E trouxe uma grande contribuição, uma enorme contribuição para um tema que é um dos temas mais importantes agora na vida das empresas, que é o ESG. Né? Só se fala nisso, e acho que você, então, fez um trabalho que vai trazer uma contribuição a essas empresas todas. Por isso é fundamental publicar. Fundamental publicar. E o professor Nuno fez alguns comentários aqui importantes, que você precisa realmente levar em conta agora, você precisa entregar na fé. Você está aprovado, não é uma aprovação condicional. Tá? Às vezes acontecem aprovações condicionais em que o aluno é obrigado a fazer as mudanças antes da aprovação final. Né? O aluno tem um prazo, de geral, de 60 dias para fazer as mudanças. Não estamos falando disso aqui, você foi aprovado. Mas nós queremos que você faça as mudanças na versão que vai para a FEA. E teve vários pontos aqui, principalmente os pontos que o professor Nuno comentou, que precisam ser incorporados. E eu tenho certeza que você vai fazer isso. Fica aí um compromisso entre eu e você, para que você incorpore esses comentários e que você, então, deixe a sua... Você tem um formato novo, com poucas diferenças, mas que incorpore os comentários mais importantes que foram aqui colocados, não só pelo professor Nuno, mas também o professor Evandro e o professor Gabriel. Eu acho que você pode aproveitar e levar tudo em conta, preparar uma nova versão, e essa sim é a versão que será entregue à Secretaria da FEA. Tá? Você tem um prazo aí para fazer isso e dá para você fazer perfeitamente. Mas, de qualquer jeito, Vinícius, você foi aprovado, você foi muito bem aprovado, todos gostaram muito do teu trabalho, todo mundo que te conhece gosta muito de você, você realmente é um cientista e você é uma pessoa que tem uma carreira, tem uma perspectiva de carreira brilhante pela frente. A gente que é do meio acadêmico gostaria muito de continuar convivendo com você, porque você é uma pessoa que contribui muito, você traz grandes contribuições e, portanto, precisa permanecer ligado à universidade. É isso. Termino, então, a minha fala aqui. Não sei se você quer fazer algum comentário, Vinícius. Bom, professor, eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer a todos, principalmente ao senhor, por todos esses anos aí. E quando eu falo esses anos, eu incluo também desde a graduação, porque eu tive a oportunidade de fazer a graduação na FEA e ter aulas com você, com o professor Nuno, aulas que foram fundamentais para a minha formação, não só enquanto pesquisador, mas enquanto pessoa, enquanto administrador, uma formação muito mais ampla do que meramente acadêmica. Eu gostaria de agradecer pelas palavras e dizer que pode ter certeza que eu vou permanecer de alguma forma vinculado
à universidade, até porque meu objetivo final é ser professor da universidade. Então, eu sei que ainda tenho muito na carreira a construir para que eu possa um dia chegar a esse ponto, mas o meu objetivo final é voltar à FEA em algum momento como pesquisador, como professor. Então, tenham certeza de que ainda vão me ver muito por aí, vou fazer o máximo possível. Gostaria de agradecer pela aprovação, por todas as contribuições, professor Nuno, professor Gabriel, professor Evandro, que já teve que nos deixar. E acredito que é isso. Agora, continuar trabalhando nas publicações, fazendo artigos, publicando e agora oficialmente dentro da carreira acadêmica, né? Sim, exatamente. Ótimo, Vinícius. É realmente importante que você continue próximo da gente. E que você é uma pessoa que tem uma vocação acadêmica muito forte, então realmente é importante que você se mantenha próximo de nós. Eu vou te pedir também para que a gente tenha uma conversa, ou hoje ainda à tarde, ou na segunda-feira, para tratar desta nova versão, esse novo documento, que é o documento final, que será entregue. Tá? É muito simples o que tem que ser feito, mas é importante que o seja. E eu encerro por aqui. Como é uma tese, como tivemos essa sessão remota e não presencial, eu assino a ata por vocês. Eu assino, mas mando cópia para vocês. Tá? Eu vou assinar, mando uma cópia para vocês por e-mail, e se vocês tiverem alguma discordância, comentem, por favor, comigo. Tá? Encerro a sessão muito satisfeito, muito satisfeito. Acho que nós temos aí um novo doutor, foi muito importante, realmente. Eu fico muito satisfeito, não só porque o Vinícius realmente merece ser doutor, mas porque eu tenho certeza que nós estamos trazendo uma contribuição à discussão da relação entre empresas e meio ambiente. Estamos trazendo uma contribuição muito importante. É um tema muito difícil e é um tema muito atual e muito importante. Pouca coisa se faz consistente a respeito desse tema, e o Vinícius conseguiu fazer. Então, é uma grande contribuição. Por isso, não podemos morrer na praia, Vinícius. Esse trabalho tem que ser publicado num journal, e cabe num Journal A1. Então, agora, a tarefa é essa, de encontrar um Journal A1 para mandar esse trabalho. Você vai fazer um resumo, claro, uma síntese, uma versão para um journal, mas não podemos morrer na praia. Precisamos publicar, sim, porque cabe perfeitamente. Tá? É isso. Então, mais uma vez, agradeço a todos. Ivan, apoio técnico sensacional. Muito obrigado pelo seu apoio, Ivan. Peço desculpas, professor, a toda a banca pelos problemas técnicos, tá? O Luigi já enviou a ata para o senhor, tá? Já Peço enviou. ao Vinícius, tá? Nessa nova empreitada aí. E estamos à disposição, professor. Ok. Não, realmente a gente ficou assustado no começo, porque você sabe, no começo, banca sempre está todo mundo nervoso, todo mundo tenso, né? E aí, de repente, a gente queria começar antes e não consegue.